houve um aumento de 65% de colágeno e 18% de elastina. Então, essa remodelação da derme é que confere um aumento de densidade. Esse aumento de densidade, ele retrata, ele reproduz clinicamente como? Redução de rugas, redução de celulite, aumento de elasticidade, aumento de hidratação. Sejam todos, então, muitos bem-vindos a mais um Conversa de Mercado aqui da FC Pharma. E nessa semana vamos falar de manutenção da saúde da pele. Há cerca de um ano, o peptídeo bioativo de colágeno recebe aprovação de alegação de saúde da Anvisa. E para falar um pouco mais com a gente sobre essa aprovação e mergulhar no universo de benefícios do colágeno, nós convidamos aqui a doutora Georgia de Castro, que ela é engenheira de alimentos, nutricionista, sócia fundadora da consultoria Viva Nutrição e consultora científica na Gelita. Doutora Georgia, bem-vinda, é muito prazer te receber aqui. É um prazer, Nádia, estar aqui com vocês para a gente falar um pouquinho sobre o colágeno. Perfeito, doutora Jorge, eu já começo perguntando, então, qual que é a importância da suplementação de colágeno? Então, nós, como profissionais da saúde, sempre pensamos quando entrar com a suplementação alimentar. E aí é importante a gente considerar a dieta do indivíduo, né? Então, qual é a dieta? Fazer um recordatório 24 horas ou outra metodologia, inquérito, para entender realmente o que esse indivíduo absorve e come, durante o dia e realmente fazer uma adequação. Nós fizemos, pensando aí numa perspectiva populacional, um estudo avaliando a pesquisa orçamentária familiar do IBGE sobre o consumo alimentar. Qual que é a dieta do brasileiro? Nessa dieta padrão do brasileiro, nós temos uma ingestão através da alimentação em torno de 1,2 a 1,3 gramas de colágeno, que vem basicamente das fontes de proteína animal, principalmente a carne e o frango. Então, é a maior origem, aí, a maior fonte de colágeno através da alimentação. Então, essa é uma quantidade muito pequena que nós conseguimos ingerir por dia. Daí a necessidade de fazer a suplementação alimentar com colágeno para complementar a alimentação equilibrada, Sempre lembrando que a gente prioriza alimentação equilibrada, estilo de vida para a manutenção da saúde. Doutora Jorge, a gente tem diversos produtos no mercado hoje, Tem alguma diferença entre o colágeno hidrolisado e o peptídeo bioativo de colágeno? Fala um pouquinho pra gente. Tem diferença. Inclusive, o mercado tem diferentes denominações, Colágeno hidrolisado, ou peptídeo de colágeno, ou bioativos de colágeno. Mas foi através de uma avaliação da estrutura molecular correlacionada com a atividade biológica, que nada mais é que a ação fisiológica e metabólica no nosso corpo, é que nós identificamos o peptídeo bioativo de colágeno com diferentes pesos moleculares. Então, vou falar exatamente de um peptídeo bioativo que foi aprovado recentemente pela Anvisa para manutenção da saúde da pele. Ele é o peptídeo bioativo de colágeno com peso molecular médio 2 kDa. O que significa esse nome enorme, Significa que foi feita uma cromatografia de permeação em gel, uma espectrometria de massa, e esse perfil de peptídeos foi correlacionado com a atividade biológica. Então, ele é único, ele tem um padrão, ele é padronizado, ele é controlado, inclusive ele é uma patente onde define que aquele padrão de peptídeos oferece aquela bioatividade, garante esse efeito. Agora, quando a gente fala de colágeno hidrolisado, o colágeno hidrolisado, ele é também uma hidrólise desse colágeno, porém não é controlada com a especificidade que o peptídeo. Então, não é possível saber exatamente qual é o perfil de peptídeos. E mesmo que ele tenha uma bioatividade, todos os colágenos têm a bioatividade, mas ele não tem a bioatividade otimizada, garantida, específica. Essa é a grande diferença. Doutora Georgia, meados aí no final do ano de 2020, a Anvisa também
teve uma aprovação referente a isso. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, que mudança que foi essa, e se ela abrange, né, todos os tipos de colágenos ou peptídeos. Isso, então assim, a Anvisa ela tem um processo muito criterioso para a aprovação de novos ingredientes, principalmente aqueles que são solicitados como substância bioativa, né? Então hoje, antes dessa aprovação, nós tínhamos o colágeno hidrolisado aprovado como constituinte, como proteína. Agora, essa aprovação, essa nova aprovação é como substância bioativa. O que significa, né? Significa que é uma substância que tem uma atividade biológica. Né? Não é como fonte proteica, mas sim os peptídeos ali que compõem aquele ingrediente têm uma atividade biológica, uma ação fisiológica e metabólica no corpo. É bem diferente quando nós falamos de fonte de proteína, né? Porque fonte de proteína é o que nós entendemos de score de aminoácido, da sequência de aminoácido, digestibilidade. A gente não está falando disso, a gente está falando de uma atividade biológica dos peptídeos. E é importante falar que o peptídeo bioativo de colágeno, ele tem uma hidrólise enzimática específica. Então, são pontos de clivagem que quebra essa cadeia do colágeno, que garante esse perfil único, né? Que inclusive é tema de patente, aí é o objeto da patente. Então, quando a gente fala de colágeno hidrolisado, eu estou falando de uma quebra aleatória, randomizada, que não oferece uma especificidade e, com isso, não há uma otimização dessa hidrólise, né? Então, a Anvisa ela considerou pela primeira vez um colágeno como peptídeo bioativo, como substância bioativa, inclusive reconhecendo essa molécula, né, essa estrutura molecular, com alegação aí de manutenção na saúde da pele. Pela primeira vez, né, foi aprovado e é o único aprovado hoje como substância bioativa. Nossa, sensacional, né, doutora? E fala um pouquinho para a gente da importância, então, dessa aprovação, dessa determinação aí da Anvisa para o mercado aí de suplementos de colágeno. Então, essa aprovação foi pautada nos desfechos clínicos, né, nos trabalhos publicados, nos periódicos indexados, científicos, onde é mostrado o desfecho, por exemplo, de aumento da densidade dérmica. Né? O aumento de densidade dérmica, o aumento da densidade da derme da pele é devido ao aumento da biossíntese de colágeno tipo 1, proteoglicanos e elastina. Foi feito um estudo, eu vou comentar assim bem rapidamente, foi feito um estudo com biópsia, né, onde as mulheres tiveram aí 2,5 gramas por dia, por 8 semanas, ingerindo o peptídeo bioativo de colágeno, né, com massa molecular média, né, de 2 kilodaltons, que é esse que foi aprovado pela Anvisa, durante 8 semanas. E depois foi feita a biópsia. Foi retirado um pedaço da pele e medido quanto produziu a mais de colágeno e de elastina. Houve um aumento de 65% de colágeno e 18% de elastina. Então, essa remodelação da derme é que confere um aumento de densidade. Esse aumento de densidade, ele retrata, ele reproduz clinicamente como? Redução de rugas, redução de celulite, aumento de elasticidade, aumento de hidratação. Então, a gente tem que entender o mecanismo de ação, né? O mecanismo de ação é o estímulo da célula da pele, que é o fibroblasto, para produzir mais elastina, mais colágeno, mais proteoglicanos. E com isso, você tem uma densidade maior da derme, você reduz rugas, reduz celulite e aumenta a elasticidade. Então, a importância é uma importância da saúde do tecido cutâneo, a importância da saúde, manutenção da saúde da pele. A Anvisa, inclusive, tem uma preocupação muito grande em aprovar alegações que façam sentido do ponto de vista de saúde pública, né? É relevante para a população manter a pele saudável? Né? É essa a pergunta. É relevante desde que você tenha uma substância bioativa que comprove esse desfecho clínico, né? Observado clinicamente. E doutora, por que nós encontramos vários tipos de colágenos com diferentes benefícios? Dá para explicar um pouquinho a diferença entre eles? É importante lembrar, Nádia, assim, todo colágeno tem efeito. Só que esse bioativo, peptídeo bioativo de colágeno, que inclusive é patenteado com a marca registrada, né, Verisol, ele é otimizado, né? Ele tem um efeito, uma intensidade biológica de efeito maior.
certo? Agora, tem outros peptídeos de colágeno. Lembra que eu falei da estrutura molecular? Então, nós temos a estrutura molecular que tem peso molecular médio de 3,5 kilodaltons, de 5 kilodaltons, né? Outros pesos moleculares que relacionam com outros efeitos biológicos. Então, nós temos, por exemplo, o peptídeo bioativo relacionado à manutenção da saúde do tecido músculo-esquelético, né, que está relacionado a favorecer aí a composição corporal, que tem um efeito, inclusive, já publicado em sete artigos, né, periódicos indexados, né, importante falar a qualidade também da publicação. Nós temos o relacionado à articulação, que você mencionou anteriormente, que ele tem uma especificidade em estimular as células da cartilagem, que são os condrócitos, a produzir mais colágeno tipo 2, no caso da cartilagem é tipo 2, e proteoglicanos. Então, vale a gente lembrar que o mecanismo de ação é muito parecido entre eles, porque nós temos tecido conectivo em todo o nosso corpo, né? Então, aonde que a gente tem mais tecido conectivo? Na pele, 70%, na cartilagem, 75%, tendões e ligamentos, 80% a 85%, no próprio fáscia muscular, 76%. Então, quando a gente pensa em efeito de peptídeo bioativo de colágeno, a gente tem que lembrar que nós temos no nosso corpo 30% da proteína é colágeno. De todo o nosso corpo, nós temos 30% da proteína é colágeno. Isso é o tecido conectivo, que está em vários tecidos e órgãos. Então, quando a gente faz a suplementação, é para compensar a perda e o desgaste desse tecido, não favorecer o processo anabólico, né? Então, nós temos o envelhecimento, que é a perda de tecido, e a suplementação alimentar vem auxiliar o processo anabólico, que é o processo de síntese. Perfeito, doutora Jorge. Acho que a minha última pergunta ela vem muito nesse sentido, né? Porque a gente ouve muito os efeitos do colágeno, a articulação e recentemente muito falando da pele, né? Então, esses dois muito já dá bem no mainstream, mas que mais que tem por vir, né? Que descobertas ou estudos recentes que você pode compartilhar com a gente nessa área? Então, a linha de pesquisa nessa área é bastante ativa, dinâmica, né? Esse é uma área da ciência, né? Eu me recordo aí, quando eu fiz o doutorado em 2004, praticamente nós não tínhamos publicação do efeito de peptídeos, né? O efeito biológico de peptídeos. Então, tem muita coisa para ser descoberta, é uma linha de pesquisa nova, e vale lembrar que a gente está falando de efeito biológico de peptídeos, e não o efeito da ação individualizada da proteína, né, como ação, como fonte de proteína. A gente está falando de substância bioativa. Então, nós temos aí efeito na saúde da matriz óssea, com aumento da densidade mineral óssea, né, que seria um peptídeo bioativo específico para a saúde óssea. Nós temos do tecido músculo-esquelético, como eu mencionei agora há pouco, favorecendo o aumento de massa livre de gordura e a diminuição da gordura corporal, favorecendo a composição corporal, né, e muitos mecanismos de ação sendo investigados para entender o que acontece. Então, é importante a gente entender que cada peptídeo desse, devido à sua estrutura molecular, tem uma ação específica no nosso corpo que faz uma sinalização celular e desencadeia ali uma ação fisiológica metabólica, né? Tem estudos relacionados também a tendões e ligamentos, né? Reduzindo injúrias de tendão e ligamento, principalmente para praticantes de atividade física com maior estresse, né? Os esportistas, né? Que tem aí um desgaste maior. Então, tem muita coisa acontecendo, muita pesquisa acontecendo, mas sempre buscando entender não só o desfecho clínico, mas o mecanismo de ação. Perfeito, doutora Jorge. Tem mais alguma coisa que você gostaria de comentar? As minhas perguntas aqui acabaram, mas eu acho que esse assunto tem muito para a gente explorar. Queria te deixar à vontade para se você quer trazer algum complemento, enfim. A palavra é toda sua. Sim, Nádia, obrigada. Eu queria só fazer um comentário, né, que quando nós começamos a estudar, né, essa área de colágeno, né, colágeno hidrolisado, e depois vieram a caracterização molecular dos peptídeos bioativos, a gente trabalhava com indivíduos, até na área de articulação, com indivíduos com osteoartrite, né? Então, o caso do peptídeo bioativo destinado para a saúde da articulação eram com indivíduos que já tinham a doença. Então, a dose diária era 10 gramas.
lá em 2000, 2001, né? Quando a gente começou esses estudos. Eu já trabalhava com colágeno naquela época. E hoje nós sabemos que o indivíduo saudável, e aí vale lembrar que o suplemento alimentar é direcionado para indivíduos saudáveis, né? Todo aquele indivíduo que tem alguma patologia, que tem alguma restrição, deve consultar o seu médico, o seu nutricionista, o profissional de saúde que acompanha aquele paciente. Mas hoje, para indivíduos saudáveis, no caso da articulação, são 5 gramas. Né? Por quê? Porque o indivíduo não tem a patologia. Então, 10 gramas era numa condição de doença. Numa condição de saúde, nós temos 5 gramas para manutenção da saúde da articulação, que é o peptídeo bioativo de colágeno direcionado para a cartilagem. Então, é importante a gente falar que a linha de pesquisa ela vai avançando, né? Então, não tem nada que é certeza absoluta. A ciência ela é dinâmica, conforme a gente vai encontrando os resultados, isso vai evoluindo. Eu gosto bastante do tema, eu fico à disposição aí para nós conversarmos outras vezes, né? Mas é uma linha de pesquisa nova e onde a gente busca muita evidência e muita consistência científica para estar fazendo aí todas as alegações e aprovação junto à autoridade sanitária. Perfeito. Doutora Jorge, queria agradecer a tua presença aqui no Conversa de Mercado e deixar portas abertas para, enfim, vamos explorar mais esse assunto. Prazer enorme ter recebido você aqui. Prazer foi meu, fico à disposição. Um abraço, Nádia. Um abraço nosso também. E a cada um de vocês que está aqui acompanhando Conversa de Mercado, cada semana é um tema novo para vocês. Gostaram? Querem mais? Então, podem deixar seus comentários aqui, a gente volta a convidar não só a doutora Jorge aqui, toda a Gelita, para esse tema, como, enfim, vamos continuar divulgando ou falando de colágeno aqui juntos. Então, um abraço a todos vocês, muito obrigada.